Queria agradecer muito a Fundacine, né, representada aqui pelo Beto, pela Paola, agradecer ao Mink, né, representado pela Mari, e agradecer a Jaguarão, representado por todos vocês. Né? Então, acho que é uma gratidão forte estar aqui, que para nós fazemos cinema, né, eu acho que se alguém aqui trabalha com teatro sabe que a relação do teatro é o público, né? E para quem faz cinema, o público está muito distante, né? Então a gente conseguir chegar próximo de um público em Jaguarão é maravilhoso para a gente como realizador. Então eu gostaria de dizer isso, né? E me apresentando, né? Eu sou o Rogério, a gente falou um pouquinho da gente ali, né? Acho que a obra que eu mais me orgulho, na verdade, é a Tama Filmes, que é uma cocriação com essa pessoa maravilhosa, que é a Rose, que é uma produtora, diretora de arte também. E a Tama foi criada em 2012, né, focada, quando a gente criou a Tama, a gente criou ela focada em produção autoral para cinema e TV, né, e a gente realmente pensou dessa forma, e durante o período, muitas vezes a gente repensou se não daria para fazer algum serviço, alguma coisinha para pagar a conta da luz, a conta, né, e a gente não, acho que valores eles são muito são umas questões éticas mesmo. Acho que quando tu assume um posicionamento, né, a gente segue. E a gente sempre acreditou que se a gente fosse fazer serviço e fazer conteúdo, teria que ter 2 escritórios separados, 2 equipes separadas, né? Então a gente se focou sempre. Então para nós é muito importante, Mari, o fomento, né, realmente a política pública de fomento, né? Então é muito bom falar logo depois de uma apresentação dessas que a gente ouviu, né? Porque elas são atreladas, na verdade, né? E falar de estilo de direção, eu acho que é bom. Antes de falar de estilo de direção, eu queria dizer que roteiro é o início de uma obra audiovisual, né? E no meu entendimento, um ótimo roteiro, né? Um diretor inexperiente faz um ótimo filme. Agora, um roteiro muito ruim, um diretor muito experiente não vai fazer um bom filme, sabe? Eu acho que o roteiro é a base. E está numa biblioteca que eu acho que tem um simbolismo muito grande, né? O filme que a gente está vendo hoje, né, que está bombando no mundo, que ainda estou aqui, é baseado num livro, né, do Marcelo Rubens Paiva. Né? Então, quantos filmes maravilhosos saem de livros, né? E o próprio roteiro é uma obra literária, né? Então, acho que começar com uma biblioteca, né? Parabéns para a biblioteca, parabéns para quem convidou, parabéns, né? Seria maravilhoso isso também, eu acho. E estilo de direção é a alma de um filme, no meu entendimento. Eu acho que você precisa, quando começa realmente, pegou um roteiro e vai transformar ele num filme, eu acho que o estilo de direção é se definir que alma você quer dar para o filme, né? Porque é a partir do estilo de direção que vai se definir a fotografia, vai se definir a arte, vai se conversar com o filme inteiro. Na verdade, o estilo de direção vai moldar de que forma o público vai receber esse filme, né? Sabe, de que forma ele vai absorver essa história, né? Então, acho que é muito importante. E tem vários estilos de direção, né? Acho que a gente pode ter um estilo de direção mais realista, naturalista, né? Tipo, como o Central do Brasil, por exemplo, né? A gente pode ter um estilo mais formalista, né? Mais ligado na forma mesmo, né? Ocorre assim o Grande Hotel Budapeste, por exemplo, né? Tem esse aspecto, né? Ou pode ser mais psicologista também, né? Que aí a gente tem, não sei se alguém já assistiu o Cisne Negro, para mim é o filme mais tem essa imersão no psicológico, né? Então, são estilos diferentes. A partir dessa escolha de direção, de como você quer trabalhar esse filme, vem outros estilos, né? Talvez a questão de escolha de câmera, se tu vai seguir uma fotografia mais clássica, né? Enfim, mas tudo parte desse estilo inicial de direção, né? Ali você vai conectar todo esse mundo, né? Então, acho que é disso que a gente está falando um pouco aqui quando a gente fala dessa escolha do Além de Nós, que parte realmente do regional para o universal, né? É um ponto de base, né? Falando das escolhas, assim, acho que Além de Nós, ele transita muito, né? Assim, pelo naturalismo e também pelo estilo de psicologista, na verdade, assim, né? Porque nessas escolhas, primeiro, assim, eu acho que eu vou falar de como surgiu a ideia de querer fazer o Além de Nós, por que fazer o Além de Nós, né, sabe?
E é uma provocação com o arquétipo do gaúcho, assim, eu diria, sabe? Para mim, eu sou um gaúcho de Porto Alegre, né? Mas transitei por parte do interior do estado ainda como vendedor de filmes, né? E nunca encontrei o gaúcho que todos esses anos de colonialismo que nós tivemos no Brasil moldou esse gaúcho romântico que a gente coloca nos filmes, né? E que a gente gosta. Eu também gosto, sabe? Né? Ele é um pouco, ele tem aquele olhar, né, para o horizonte, aquela coisa mais, né, heróica. E é bonito isso, né? A gente gosta de contar histórias, né? Mas sempre eu sempre me questionei sobre isso, sabe? Sobre quem é realmente esse personagem, né? Como é que é o gaúcho, né? E outra provocação que eu tinha era de tirar o gaúcho do seu ambiente geográfico, né? Tirar ele dessa zona de conforto, né? Colocar ele fora do Rio Grande do Sul, né? E aí surge a ideia do Além de Nós, que é justamente trabalhar isso, trabalhar o Além de Nós que o título se refere, é o além de nós mesmos, né? É o diferente, que eu acho que é um problema muito universal, na verdade, né? Para nós, o que é diferente de nós é o estranho, né? A gente faz guerras por causa disso, né? E quando a gente começa a conhecer o nosso território, a gente começa a perceber que o estranho, o diferente, na verdade, é uma parte de nós que a gente não conhece ainda, né? Então, eu acho que isso é a provocação do Além de Nós, né? E aí nessas escolhas, a partir dessas escolhas de direção, né, a gente partiu com uma imersão com os personagens, a construção dos personagens, né? Nessa escolha, no meu ponto de vista, foi muito trabalho de mesa e construção de um passado para esses personagens, né? Quando tu fala de um trabalho mais naturalista ou realista, né? Dizer assim, né, eu quero verdade nessa atuação, né? O que é verdade, né? Como é que vai dizer para o ator isso, assim, né? Quero que seja natural, seja, né, isso, né? A naturalidade ela vem de uma construção de um passado, né? Então a gente pegou os dois personagens principais, que é um tio e um sobrinho, e a ideia é trabalhar dois sujeitos do campo muito comuns, né? É uma pessoa que trabalha, o protagonista, quem faz é o Miguel Coelho, que é o Léo, né? Que ele é digamos assim, um cumpridor de tarefas, ele é um peão de fazenda ótimo, ele faz o que ele tem que fazer, né? E de repente a fazenda que ele trabalha é vendida para uma empresa de celulose e aquela estância que é o único lugar que emprega as pessoas ali vai virar uma plantação de eucalipto, né? Então esse é o ponto de partida dessa movimentação. E ele acaba, no mesmo dia que ele perde o emprego, ele acaba também perdendo o pai, numa discussão que eles têm, emocional por causa disso, né? E ele é afastado do tio, porque o tio, para ele, é um exemplo de uma pessoa errante, digamos assim, é uma pessoa que não tem um emprego fixo, é um cara até que tem talvez até uma veiazinha artística, talvez, né? E é um andarilho, assim, e talvez um cara que bebe, enfim, daria para dar vários termos pejorativos para esse personagem, né? E isso afastou muito os dois, né? Então quando a gente tem essas perdas no início, o emprego, o pai, ele fica completamente sem chão, né? E ele encontra um rumo quando ele descobre que o sonho do pai era conhecer o Palácio do Catete. E descobre uma carta, uma fotografia do pai, ainda criança, que o pai dele, o avô, levou ele em São Borja para conhecer o maior presidente do Brasil, para eles naquela época. Então aquilo cai como uma tábua de salvação, né, para ele fazer essa viagem, e ele quer fazer sozinho, e o tio quer ir junto. E aí começa realmente o conflito, e a gente joga eles para a estrada, né, joga esses dois sujeitos do campo, muito comuns, né, e que não se entendem muito bem ainda, mas que tem um amor lá de trás, sabe? E que eles vão resgatar nessa viagem. Então, Além de Nós é um filme de amor também, né? E de dois sujeitos muito comuns, uma história, do meu ponto de vista, ela é muito bonita nesse sentido, né? Para construir isso num estilo de direção naturalista e talvez um pouco psicologista também, a gente trabalhou 3 gerações dos dois personagens, né? O tio, que é o Tiago Lacerda, que faz o Arthur, né? Ele na verdade, ele é meio irmão do pai do Léo. Eles são filhos de mães diferentes, né? O sonho de conhecer o Palácio do Catete não era, na verdade, do pai do Léo. Era do avô.
O avô queria conhecê-lo e chegou a juntar dinheiro para ir ao Rio de Janeiro e morreu num acidente rodoviário, né? E esse trauma cai pro pai do Léo, né? É quase como uma missão de família que eles não conseguem cumprir, né? Isso não está no filme, gente. Isso que eu estou falando não está no filme. Vocês podem procurar que vocês não vão achar essas questões, né? Porque isso é um contexto histórico criado de 3 gerações para trás que serviu unicamente para alimentar os atores e para alimentar o departamento de direção de arte. Porque nenhuma peça que a Rose colocou em cena, né, está ali por acaso, né? Tem um passado. E quando tu alimenta um ator de 3 gerações da família, e quando tu alimenta um departamento de arte com 3 gerações da família, isso é tudo que eles querem, né? Sabe? Então, o que é o naturalismo? O que é o realismo? É o ator conseguir buscar emoções do personagem nas memórias do personagem, não buscar outro artifício para isso, né? Então eles conseguem ter essa imersão. A gente conseguiu ir além, embora com poucos recursos. É um filme de baixíssimo orçamento. Tá? Talvez se eu falar o orçamento para você seja gigante, né? Porque vocês estão falando de orçamentos muito menores aqui, né? Mas o Além de Nós é um filme de 1.700.000, que foi filmado em 7 estados brasileiros, que a gente rodou com uma equipe, né? Levou o Thiago Lacerda, Miguel Coelho, a gente tem Ingra Liberato, Rose Brant, Duda Meneghetti, Fernanda Carvalho, tem um super elenco no filme, né? 7 estados a gente cruzou para gravar esse filme. Vocês, espero que todos aqui possam assistir ele logo mais aí, né? Então, e a gente procurou equacionar ele de uma forma que nada gritasse em relação à fotografia, à arte, à trilha sonora, tudo está dentro de um nível, né? Fazer isso com 1.700.000 realmente é muito difícil, né? O Beto, a Mari tem um contato maior que possa imaginar esse orçamento, né? E a gente fez realmente com muita dedicação nesse objetivo de buscar esse estilo de naturalismo e um pouco do psicologismo nos personagens. A gente conseguiu levar o Miguel Coelho e o Thiago Lacerda lá para o interior de Aceguá, né? E colocar eles, né, em lida de campo mesmo, né? A ideia foi, e a gente combinou com o pessoal que estava recolhendo gado para venda, que eles iam ter uma lida, e jogamos. O Thiago até era mais à vontade, eu acho que pelas experiências dele. O Thiago é praticamente quase um gaúcho, aliás, o Miguel Coelho é gaúcho, mas o Thiago é muito mais gaúcho que o Miguel, né? E pelas experiências dele, né? Mas o Thiago muito à vontade com o cavalo, talvez pela experiência que ele tem em produções, né, que ele já fez aqui, né? Mas o Miguel não tinha tanta experiência nesse sentido, então foi importante jogar eles numa lida. E eles se entregaram, até foi um desespero, assim, nossa, não podemos perder o Miguel aqui, quebrar um braço, quebrar uma perna, né? Porque ele realmente se inteirou muito. A gente tem uma cena de café de cambona no filme, que eles aprenderam a fazer no campo, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de trabalhar com naturalismo ou realismo, que são muito próximos, né? É isso, sabe? É construir todo um passado para esses personagens. E uma outra coisa que me incomodava sempre, porque eu venho do lado de venda de filmes, do balcão, sabe? Eu vendia filmes para mãos de locadora. E para mim, tudo é importante num filme. E algo que sempre me incomodava era o trabalho dos coadjuvantes. O que me tira normalmente do filme nacional é o figurante que abre uma porta e não sabe por que ele está abrindo aquela porta, sabe? E não é culpa dele. É culpa dos realizadores que chamam o figurante e dizem que não tem que vir abrir aquela porta, tá, mas o que é? Ele não conhece nem o roteiro, sabe? Geralmente é assim. Né? E realmente sou totalmente contra isso. Né? Então, para mim, não importa quanto tempo o ator está em cena, mas a intensidade que ele está. E a gente fez um trabalho para isso, para conseguir ajudar. A gente teve um trabalho também de preparação de elenco, que foi feito por um diretor de teatro, que é o Décio Antunes, um diretor gaúcho, né? Talvez algumas pessoas conheçam. Tá? E o Décio sempre teve uma visão cinematográfica, tanto que as peças dele não são peças de teatro grego, assim, de palco, não é. Ele gosta de movimento, ele trabalha muito com movimento mesmo, com dança, né? E eu acho ótimo que ele trabalha essa questão muito do movimento e ele tem uma visão cinematográfica muito boa também. Então o Décio trabalhou com todos os coadjuvantes, né? Todos eles. Um exemplo, a Sgarbi, que faz uma borracheira no caminho, né? Aí eu vou entrar numa outra questão também, que o Além de Nós é um filme muito masculino,
E a gente assume isso de uma forma porque a gente acha que essa mudança do feminino não pode ocorrer sem passar pelo masculino antes, sabe? Eu acho que sim, quem é esse homem que está vendo as mudanças, as conquistas que a mulher está fazendo, sabe? Ele está na janelinha, ele está fazendo de conta que não entende. Eu acho que a mudança do feminismo passa pelo masculino também. E o Além de Nós é um filme de 3 roteiristas homens, de um diretor homem, né, de um fotógrafo homem, né, a Rose Stala, porque ela é produtora, ela manda nessa coisa toda, né, sabe? Tem que ter mulher, né, gente? Falou, né? Né? Mas eu gosto de dizer assim, porque eu acho que é importante também ter esse lugar, sabe? Ele é um filme masculino, e aí uma das provocações é eles saírem daquele mundo masculino, porque eles saem do mundo onde a mulher realmente é um objeto, uma prenda, né, sabe? E ali já morreu as mulheres, o lugar ele está parado. Além de Nós, quando começa, tu não sabe exatamente, isso não preocupa, eu acho, o espectador, mas tu não sabe exatamente em que década tu está. A gente tomou esse cuidado, a gente não mostra nada que possa entregar a década, né? Então tu não sabe se tu está nos anos 60, 70, 80, né? Porque é um lugar que parou no tempo a partir da morte das mulheres naquele lugar. Né? Então tu tem para vocês verem como as mulheres têm poder. Como elas têm poder. O lugar está parado, estagnado, né? Porque já morreu a mãe do Léo, já morreu a avó, então é o pai sozinho, que é irmão distante do tio, que é o Tiago, que faz o Arthur, né? E o Miguel, são os 3, né? E tem uma senhora que cuida, que é uma vizinha, que cuida deles também. A gente trabalhou muito quem é essa pessoa dentro dessa construção, né? E que é a mulher próxima que serve eles. Então é um lugar extremamente, é um mundo extremamente machista, né? E quando eles saem para fora, eles começam a ter uma outra visão, que é o Além de Nós, né? Que é o Além de Nós. E tudo isso porque eu falei da Pitty, né? Porque a Pitty faz uma borracheira, a gente quis trabalhar isso, né? Tem uma mulher borracheira, né? E como fazer essas questões sem entrar como é que se diz quando a gente exagera? Num estereótipo, sem entrar num estereótipo, né? Então, é o trabalho do realismo de novo, né? E o 10º me levou a Pitty para uma borracharia. Ela quis ir, e ela quis trabalhar um dia na borracharia, porque ela queria sentir como é que pega o pneu, ela queria sentir como é que ia ser a postura dela. Sabe? Esses são os elementos que o ator quer. O ator não quer um diretor enchendo o saco lá, vamos ensaiar. Eles querem ferramentas. Eles querem ferramentas para construir esse personagem, né? Porque é uma construção. E aí, desse ponto de vista, que algumas pessoas enxergam, e que eu concordo plenamente, a construção do personagem é o ator se tornar invisível. Tem até um curta sobre isso. Tem um curta-metragem na internet esqueci o nome dela, de São Paulo, aquela diretora. Eu sou péssimo em memória em nomes pra gente. Como? Não, que é também bom, mas não vem ao caso. Mas eu acho que é desconstrução? O ator conseguir se desconstruir como ator, né? Como é que ele caminha, né? Eu acho que começa por aí, né? Porque as pessoas, elas caminham de jeitos diferentes, né? Às vezes é os pés que levam uns, né? Que vão assim, tem outros que é a barriga, tem outros que é o peito que leva, né? Tem gente que é o nariz que leva, vai, sabe? Então, e se a gente observar, tá no caminhar das pessoas, algo te leva no teu caminhar, né? Já começa por aí, já desconstrói esse caminhar, né? Como é que é esse personagem, o que ele tem, qual o passado dele, né? Ele arrasta uma perna, porque ele teve A gente trabalha todos os personagens isso. Tem o Néstor Monasteri a gente está numa região fronteiriça, né? O Néstor Monasteri, que é um ator argentino que mora bastante tempo em Porto Alegre, né? Ele faz um dono de uma bodega que é, digamos assim, o limite do mundo de Dos Passos, que é o mundo deles, né? Então, que a gente brinca do Além de Nós é eles saírem desse útero, né? Eles estão ali dentro desse mundo, e é quando eles rompem isso, e a gente trabalha isso na fotografia e na arte. A foto trabalha isso também com as cores, né? A gente sai de um ambiente frio, né? Para isso vem parte tudo do estilo de direção e vai reverberando, né? Todos os departamentos do filme, né? E então tem esse rompimento que é esse bar, como chama, esses secos e molhados, né? No interior, assim, né? O Néstor faz e a gente trabalhou o passado do Néstor, que é um cara que ele é um coadjuvante ali, né? O que ele fez, por que ele está ali, né? E por que ele vai fazer o que ele faz, né? Isso, no meu entendimento, não importa muito para o público, porque o público não tem que saber o passado deles, né? Mas isso importa para que eles
passem verdade e não se tornem estereótipos ali em seus personagens diferentes, né? Então, eu espero que vocês, né, assistirem, né, procurem ver isso, assim, né, que todos os coadjuvantes estão nesse trabalho, assim, é um trabalho feito por todos os atores, né? A gente não deixou ninguém de fora, nem mesmo quem não tinha fala, né? As pessoas que todas, né, a gente trabalhou com todo eleito são atores, foi uma escolha. Eu acho que, embora eu goste do naturalismo, do realismo, e ele busca às vezes não atores, né? Eu acho que mesmo no naturalismo tu tem que trabalhar com atores, né? Porque tu não chama um não piloto para pilotar um avião, tu não chama um não médico para te operar, né? Eu não me operaria com um não médico, né? Eu acho que tu tem que trabalhar com atores, né? E se a proposta é naturalista, dê ferramentas para esse ator, sabe? Dê condições para esse ator. O que ele mais quer é isso, né? Então, é ele saber da proposta, né? Então, eu penso dessa forma. E aí tem uma pessoa no filme que não é ator, que rompe com isso que eu estou falando, né? E que foi um paradigma, né? Porque assim, que a gente tem uma cena de rodeio lá em São Paulo, né? E que era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu queria colocar um gaúcho com um peão de rodeio, um rodeio de verdade. A gente conseguiu parar o maior rodeio do Brasil de laço, que é Presidente Prudente, que é o torneio do Missal, né? E é uma arena fechada, é a maior arena fechada do Brasil, tá? Porque aquele outro mais famoso é aberto, né? E em Prudente tem uma fechada, né? É linda a arena, é linda. E aí quando eu via aquela arena, eu assim, nossa, eu quero botar um gaúcho aqui E aí a gente queria uma mulher, já que a gente está rompendo com tudo isso, está saindo desse mundo, não. E chegamos lá, eu conheci a Jaqueline, que era campeão de laço, né? Aí eu assim, bom, vamos partir do seguinte, a gente precisa de dublê, né? Isso estou falando para vocês também aqui, né? A gente não fala com o público. Mas vocês são especiais por estarem aqui. A gente queria dublês de laço para o Miguel e para a atriz que ia fazer a dupla com ele, né? O Miguel não tinha escolha, tinha que achar um dublê parecido com o Miguel, porque o Miguel era o nosso ator, né? Agora, a campeã de laço, que tinha uma fala pequena, né? Eu disse, não, vamos esperar, vamos buscar primeiro uma campeã de laço, daí a gente busca uma atriz parecida com ela, vamos fazer o inverso, né? Essa era a ideia, né? Então, aí quando a gente foi que a gente fez toda a viagem de carro, eu, Rose, mais 2 pessoas da produção. A gente fez de carro, né? E fomos indo nos pontos, né? Que é um road movie, isso é uma outra questão. E aí quando eu conheci a Jaqueline, que foi o próprio Issal que falou, não, a melhor laçadora é a Jaqueline, que ela é campeã de laço aqui do torneio, né? Aí quando eu fui falar com a Jaqueline, poxa, a Jaqueline era professora, tinha uma desenvoltura do caramba, era uma pessoa maravilhosa, e aí assim, já que tu interpretaria o personagem no filme, né? E ela me olhou assim, na hora ficou um pouco assustada, e eu assim, claro, né? Aí eu assim, tá. Desculpa, mas ela perguntou, pra fazer o quê? Aí eu assim, não, pra fazer uma cena junto com o Thiago Lacerda, Ingrid Liberato, Rose Brant, Miguel Coelho, né? Uma cena com esse pessoal, aí ela deu uma tremida, assim, né? E o pessoal também me crucificou um pouco de início, né? Não, mas papá, né? Nós queríamos buscar uma dublê. Né? E aí eu assim, né? Mas ela, eu assim, aí, porque é um pouco diferente essa situação. Eu assim, vamos abrir uma exceção. E aí eu acho que tudo tem exceções em algumas questões, né? Sabe? Eu assim, é uma questão muito particular. A Jaqueline, ela é ótima, ela é campeã de laço, ela, sabe, e são poucas falas, eu acho que ela garante, né? E vamos trabalhar com ela, né? E o filme trabalhou, tipo, em Presidente Prudente, para você ter uma ideia, a gente, e na época, acho que tinha um apoio muito forte, não sei se era o PT lá, ou o PT estava mas o PT estava, a pessoa que nos ajudou era do PT, no Presidente Prudente, na época, mas o prefeito não era. Não. Né? Mas acho que a pessoa que era, o secretário de Cultura era o cara que trabalhou num outro, uma coisa assim. A gente teve um apoio muito forte lá em Presidente Prudente, né? E a ideia foi convocar atores da cidade. Toda a figuração foram de atores, né? Mas enfim, eu vou acelerar um pouquinho isso, porque eu queria também abrir para perguntas também, né? E a arte também, a Rose pode falar um pouco também, se for o caso, porque ela bebeu muito desse passado, desses personagens para construir toda a arte, ela tem um porquê de estar ali, né?
E um outro desafio também, eu acho, na questão de direção, foi o fato de ser um road movie, porque a gente não tinha como ensaiar com as pessoas no local, né? A gente consegue ensaiar o que era aqui, né? Mas, então, acho que a preparação, esse estilo de trabalhar muito, um trabalho de mesa com os atores, trabalhar o passado, as emoções dele, como eles vão se comportar nesses lugares, é muito mais interessante, muito mais forte. Eles foram preparados para isso, eles foram preparados para chegar num lugar e agirem como personagens, não como atores, né? Então, acho que isso foi o trabalho principal do Além de Nós, né? Queria complementar uma coisa? Não, eu só queria complementar. Nesse filme eu fiz a produção, né? E eu fiz a direção de arte. Eu amo fazer direção de arte também, né? Eu adoro. Eu gosto de pegar um roteiro e imaginar aquilo que está na cabeça do diretor e não aquilo que está na minha cabeça, né? Então, vocês que têm projetos, vocês que vão fazer o conteúdo de vocês, né? Acredito que vocês vão também passar, além da direção, que é o diretor que vai dar o tom, tudo que ele quer, como o filme, como ele quer contar aquele filme, né? Também tem essas transversalidades, né, que se conversa desde o início, que é com o diretor de arte e com o fotógrafo. O fotógrafo entra um pouco depois, mas o diretor de arte, ele entra muito no início, porque eu preciso entender muito o que ele quer. Nem sempre, né? Mas se entrar tem essa riqueza, né? Na minha opinião, deveria entrar muito antes. Né? Tem que entrar no processo de roteiro, de criação, né? Porque ali realmente é coisa... né? Porque assim, se eu não entender essa história, que nem ele falou, né? Desses personagens e da forma como ele quer mostrar, ele vai ter tudo isso aí, mas eu vou ter um figurino esquisito, que não vai fazer sentido para vocês. Você vai olhar o lugar que ele habita e também não vai... O desafio também foi criar um lugar fictício que a gente quis, né? A gente criou 2 passos, né? Então, a gente não queria realmente identificar uma cidade, né? E não... Porque eu acho que não queria assim, por que aqui, por que ali, né? Por que não Jaguarão, por que não... Não, a gente queria primeiro um lugar profundo, né? Um lugar profundo, né? Seria tipo... Então a gente criou 2 passos, que 2 passos é o interior do interior do interior, né? Talvez Jaguarão fosse Nova York de 2 passos. Com certeza. Sabe? Então eles estão num lugar realmente que eles têm que sair a cavalo e para depois conseguir ter algum outro meio de locomoção. Eles não poderiam pegar aí na rodoviária pegar um ônibus, né? Então eles estão realmente num lugar profundo. E aí, a Paola, quando me perguntou qual o nome dessa oficina, né? Eu assim, do Regional Universal, né? Por quê? Sabe? A gente parte do regional para o universal, não só na jornada, mas desde o estilo de direção a tudo que é feito e falado no filme, né? O filme, eu acho que quando tu pensa ele dessa forma, ele se torna universal e a maior resposta para esse trabalho que a gente fez veio na sessão onde ele estreou. Esse filme teve a graça de estrear... esse filme foi negado em Gramado, né? A gente escreveu ele em Gramado, né? E não costumo falar isso, né? Estou falando de uma oficina, né? Porque pode parecer como é que é... Mas é um filme que a gente se surpreendeu, assim, quando o Gramado não quis o filme, né? E aí a gente acabou tendo um convite, porque estava em Gramado naquela ocasião a curadora do Festival de Trancoso. E ela nos convidou para estrear o festival, esse é o filme de abertura do Festival de Trancoso, né? Nossa, Trancoso, vamos, né? Vamos. E foi uma estreia maravilhosa. E logo depois dali, o filme saiu de Trancoso e foi para a Mostra Internacional de São Paulo. Então ele sai de Trancoso e vai para a maior cidade do Brasil com o filme, sabe? Então parece que o filme também escolhe um caminho também que era próprio dele. A estreia em Trancoso, e isso eu fico até emocionado de lembrar disso aí, porque para mim foi muito significativo, porque o filme em Trancoso, que foi a primeira exibição pública dele, foi projetado na Igreja do Quadrado, que é uma igrejinha antiga que tem lá em Trancoso, né, sul da Bahia, e era uma noite de lua cheia, sabe?
Então tava o filme projetado naquela igrejinha branca, assim, na parede dela, com o pessoal sentado, né? E a lua atrás com um reflexo no mar. E aquilo, até hoje essa imagem não sai da minha cabeça, né? E estava lá um ator americano que foi convidado para dar uma oficina, que é eu esqueci agora, ele trabalha enfim, mas era um cara que trabalhou com a Meryl Streep, ele trabalhava na Broadway, né? E não vou me lembrar o nome dele, agora é um nome bem difícil, assim, né? Mas ele não fala português. E o filme não era legendado, né? E ele assistiu o filme e no final do filme ele veio falar comigo chorando, sabe? Me abraçou e falou assim, cara, tu não sabe o que tu fez comigo, né? Ele disse, não, eu tenho um filho que mora na Austrália que eu não converso há 20 anos, sabe? E tu me tocou com esse filme, sabe? Nossa, ali assim, realmente, pra mim, tipo, já valeu a pena ter feito o filme, sabe? Quando tu consegue tocar alguém com um filme que não entende o que está sendo falado, né? Então o filme ele tem esse aspecto universal, né? E é um outro ponto que ele veio desde o início, porque quando a gente fez a imersão aqui no interior de Aceguá, nem foi em Aceguá, foi no interior de Aceguá que a gente foi, e eu cheguei em Porto Alegre e falei para a Rose, nós temos que mudar todo o roteiro, sabe? Por quê? Porque o gaúcho não fala dessa forma. O gaúcho é lacônico, sabe? Nesse lugar. O gaúcho desse lugar é lacônico. Lacônico e respeitoso. Nossa, ninguém sabia quem eu era lá, quando eu estava lá assistindo eles, eu fui junto, né? E cada pessoa que chegava ali, ele chegava perto de mim, tirava o chapéu e dizia fulano de tal. E deu, não falava mais nada, sabe? E fazia suas coisas, eu ia tomar um café com eles, um silêncio total, sabe? Mas é uma relação muito respeitosa que tem esse ser do campo, sabe? Respeitosa com o outro, a gente, a partir de Além de Nós, a gente resolveu fazer um documentário, né, sobre essas pessoas do campo, do campo do Pampa Profundo, que se chama Sobreviventes do Pampa. Um filme que está no circuito de festivais ainda. Esse filme estreou em Gramado, né, em 2023. Não sei por que Sobreviventes foi, né, o festival é sempre uma caixinha de surpresas, né. E teve uma estreia lá e foi lindo porque a gente levou povos, comunidades tradicionais do Pampa para o tapete vermelho. 2 anos lotados. Né? A gente desceu, acho que pela primeira vez na história, né? Como é que existe tudo mesmo? Não, pela primeira vez jamais. Nunca antes na história desse país. Nunca antes na história desse país, o boné vermelho, né? Entrou pelo tapete vermelho. Também, né? Entrou um conjunto, entrou lideranças indígenas, lideranças quilombolas, lideranças dos assentamentos sem terra, né, lideranças de pecuaristas familiares, né, entrou várias lideranças, entraram no tapete vermelho com sobreviventes do Pampa, né, que a gente fez a partir desse filme. Então a gente vem, eu e a Rose, a gente vem de uma transformação que é de um atravessamento desses pedaços de nós que a gente não conhecia, sabe? E que a gente foi conhecendo, e quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai se apaixonando, né? E tem uma palavra de uma pessoa do Sobreviventes do Pampa, porque está misturado os dois, né? Na minha cabeça, pelo menos, né? E tem uma palavra de um entrevistado que diz que quem não conhece não ama, né? E você precisa conhecer o Pampa para amar ele, e aí não só cuida daquilo que a gente ama, né? Então, para cuidar do Pampa que está sendo degradado, tu tem que desconhecer ele e amar ele, né, sabe? Então eu acho que isso, para esse lugar nos levou além de nós, né? Essa nossa provocação de tirar o gaúcho do seu lugar, né, mexeu com a gente mesmo que está lá em Porto Alegre, talvez de costas para o Pampa, e eu acho assim que grande parte dos porto-alegrenses estão de costas para o Pampa, sabe? Estão virados para o país, assim, né? Assim como o país está virado também para outros lugares, não para a América Latina também, sabe? Então, eu acho que esse movimento, né, e hoje foi muito legal também de ouvir o Santiago falar ali dessa parceria, eu perguntei do Uruguai e tal, porque a partir desses trabalhos que a gente vem fazendo, eu não consigo mais me enxergar como porto-alegrense, não consigo me enxergar como gaúcho ou como brasileiro, e sim como alguém do bioma Pampa, né? Assim como tem pessoas do bioma Pantanal, tem pessoas do bioma Amazonas, né? A gente tem 5 biomas no país, na verdade. No momento que a gente começar a se entender, né, como parte desse bioma, a gente vai começar a nos entender como brasileiros também, né?
Então, o Além de Nós, ele tem muitas coisas disso que eu falei hoje, mas tudo subcamadas, porque na verdade é uma história de amor de tio e sobrinho que foram afastados e que numa viagem eles vão se reaproximar, né, pelo Brasil, né, e é uma viagem muito divertida, segue eu diria um estilo mais assim, digamos, de imagético, né, eu diria um estilo clássico, né. Não é aquele estilo de câmera, né, muito ousada, né, realmente o diretor de foto é o Renato Falcão, que é um diretor maravilhoso, né, o Renato Falcão trabalha hoje nos Estados Unidos, trabalha muito lá, né, e ele realmente foi muito generoso nesse processo, né. Na verdade o filme era muito nós três, era muito eu, a Rose e o Falcão junto, porque é um road movie do chega no lugar e agora, sabe? É quase que um documentário, né, as decisões, sabe? Porque a estrada muda. A gente nós pegamos, teve um lugar que tinha protesto, né, fechar na estrada, sabe? Tinha, enfim, na Bahia, lugar que a gente foi também, enfim, tu planeja uma coisa, eu acho que isso é muito legal do road movie. Isso eu acho que vem do estilo de direção quando tu escolhe um estilo mais naturalista, digamos assim, que eu sou apaixonado por road movie, que nem Central do Brasil, o Paris, Texas, Wim Wenders, né, dando um exemplo de Cai de lá, assim, né, e são filmes que seguem essa imprevisibilidade, né, mas o próprio Walter Salles, né, maravilhoso Walter Salles, agora quando ainda estou aqui, e quando ele falava porque ele é também um amante de road movie, né, antes de Central do Brasil ele fez a Terra Estrangeira também, né, e depois de Diário de Motocicleta, que é road movie na veia, né, então ele mesmo fala que road movie é o encontro do roteiro com a estrada, e tu precisa ter um bom roteiro para te ter boas soluções na estrada. Se não tiver um bom roteiro onde tu já experimentou todas as saídas dele, né, realmente tu não vai ter um bom filme, né. Então tu tem que realmente conhecer o teu roteiro e saber o que a gente vai fazer em todas as situações, né. E era assim, porque um filme de 1.700.000, para vocês terem uma ideia, um deslocamento que a gente fez, era um comboio, nós tínhamos um ônibus do ano na época, um ônibus confortável, de 2 andares, né. A nossa equipe técnica era uma equipe de 30 e poucas pessoas, né, que a gente ocupava a parte superior do ônibus, a parte de baixo, ela funcionava como camarim, como figurino e sala de reuniões, era um espaço multiuso, assim, né, e camarim nas situações também de estrada, né, a gente tinha. Depois nós tínhamos mais um furgão da foto, né, um furgão da produção, e optamos também por um carro, como é que chama aqueles carros, escolta armada, né, que foi uma decisão nossa até, porque quando nós estávamos fazendo o orçamento, as pessoas da produção sugeriram um segurança no ônibus, né, que era mais barato, né, ter um segurança no ônibus. Não, segurança no ônibus para quê? Porque o segurança no ônibus só vai agir se houver uma ação, né, aí tu vai ter uma contração dentro, né, tu vai ter uma violência dentro, né, então vamos com uma escolta armada, que as pessoas sabem que é uma escolta armada e ninguém vai querer assaltar um ônibus de produção, né, não estamos levando ouro, não estamos levando nada. E realmente foi a melhor decisão que a gente teve, porque a gente quase sofreu um assalto mesmo em interior de São Paulo, né, a gente assistiu do ônibus isso, né, os caras de moto encostaram no motorista, nós estávamos numa janela de cima, a gente viu os dois, né, e a escolta vem sempre atrás, né. E o carro era 2, era o motorista e não tinha o banco do carona, eles não usam o banco do carona, o cara fica no banco traseiro com as armas dele ali, né? Eles só saíram com o carro, o cara botou uma escopeta para fora do carro, assim, os caras da moto saíram na primeira, saiu e o cara da carona saiu fazendo assim para eles, né? Saiu e saíram fora. E eles provavelmente estavam, que nem os caras da escolta falaram, normalmente quando esse assalto ocorre dessa forma, eles estão com o pessoal ali na frente, né? Os caras da moto são só para parar o ônibus e aí estão ali para fazer o limpa, né, computador, celular, né? Então, foi uma escolha também. E, infelizmente, isso talvez, no desenho de produção, isso é risco Brasil, né? Sabe? A gente tem que pensar. A gente foi de ônibus de Bagé até a Bahia, né? Então, e pelo Brasil profundo, né? A gente, não tanto, né? Mas a gente foi para o interior de São Paulo, né? Passamos pelo Rio de Janeiro. Passamos pelo Rio de Janeiro, Avenida Brasil, né? Você pensou como entrar na Avenida Brasil, horário, a gente também cuidou dessas questões, né? Então, todo o desenho de produção para esse filme foi
pensado, uma pré-produção muito grande e um preparo dos atores para essa situação, porque a gente trabalhava com a imprevisibilidade, né? E com pouco tempo de câmera também, né? Quando tem muito deslocamento, muito preparo, a gente vai ter pouco tempo de câmera rodando, a gente sabia disso, a gente foi sabendo disso, né? E que teria que trabalhar com poucos takes, né? E, então, realmente a escolha foi de preparar, de trabalhar, né? Trabalho de mesa profundo mesmo, né? De discutir o passado de cada um desses personagens, né? E os atores adoraram, entraram mesmo nessa atmosfera, e eu acho que ele nesse aspecto, ele imprime muito bem o trabalho de todos esses atores, né? Mas vamos ter uma pergunta, curiosidade. Tem trailer, a Paula me mandou o trailer, vocês querem passar? Querem assistir o trailer? Vagabundo? O pai queria ir para o Rio de Janeiro, porque ele queria conhecer o Palácio do Catete. Esse é o último pedido do meu irmão. Vamos cumprir. O pedido dele foi para mim. Foi para mim que ele fez o pedido. Caso ele escreveu alguma coisa na carta que disse que eu não posso ir junto. Tem certeza que tem que ser acabada essa viagem? Diferente do Érico Veríssimo, por exemplo, né, que vai ao encontro do gaúcho romântico, que a gente gosta mais, eu acho, né? Ele é mais heróico, né? Ele é o centauro dos pampas, né? Então, mas o gaúcho realmente ele é um ser lacônico do meu ponto de vista. Hoje eu vejo ele assim, e ele precisa, né? Realmente ninguém vive sozinho no pampa, não existe esse gaúcho que vive sozinho no papo. Precisa realmente se unir. O Alberto quer... Não, é óbvio que o Thiago Lacerda, enfim, eu trabalhei com ele, convivi com ele, né, na produção do Tempo e o Vento, que ele faz esse personagem mítico do gaúcho romântico, que é um anti-herói, que é o Capitão Rodrigo, né, da literatura, pescado da literatura do Érico, né, para mim foi muito interessante ver essas duas interpretações do Thiago, ver o arco dramático que ele se move, né? Aquele cara fanfarrão, que é o Capitão Rodrigo, que chega com aquelas frases prontas, batendo espora no chão, e ao mesmo tempo arrebatador das prendas, né? E depois ele faz esse gaúcho em crise, esse cara que tá sem emprego, que tá meio borracho, e ele se despe dessa figura, né, do galã. Eu acho isso é muito difícil.
Queria até perguntar para ti, Rogério, como é que foi despir o Thiago toda essa construção que ele tem, tanto no cinema quanto na televisão, que é esse homem grandão, bonito, que é o galã, a figura do galã da televisão brasileira, né? Fazer ele se despojar disso e descer para o resto do chão, né? Além de nós, tem coisas assim bem além de nós. Esse projeto começa em 2010, né? Quando a gente queria fazer, quando a gente sonhou em fazer esse projeto, 2010, né? A gente movimentou ele com uma produtora do Rio de Janeiro. E aí a gente percebeu que se nós não montássemos a nossa produtora, nós não faríamos o filme. Então esse filme fez a gente criar a produtora em 2012. Tá? E aí a gente descobriu que a gente não conseguiria fazer esse filme se a gente não tivesse uma pontuação, se a gente não tivesse um currículo, né, para acessar as fontes de financiamento, né? Foi em 2010 que teve aqui também um Congresso Brasileiro de Cinema, né, que foi com a presença do Manuel Rangel, que era nosso grande presidente da Ancine, né, e a Juca Ferreira era nosso ministro da Educação, bons tempos. Aí eu sentei lá, não sabia realmente nada sobre cinema, não conhecia ninguém do cinema. E lá eu conheci a Luín Nerva, foi a primeira pessoa que eu conheci, que me apresentou todas as pessoas que eu passei a conhecer no cinema e que foi me fazendo essas pontes, né? E naquele momento o Manuel Rangel falou sobre o plano de diretrizes e metas que estava sendo feito de 2010 a 2020 e explicou como funcionava o fundo setorial. E aquilo entrou na minha cabeça assim de uma forma, sabe quando vai caindo as fichas, assim, tu vai entendendo, assim, nossa, é isso, né? E realmente é uma pena, assim, depois que foi feito com a Ancine, né? A gente não teve um plano de diretrizes de 2021 a 2030, digamos assim, né? Infelizmente, porque a gente teve uma interrupção dramática de todo esse processo de construção que a gente sofre até hoje, né, para reconstruir. Mas não vamos entrar nisso, né? Mas ali, assim, a gente precisou ter muita TV, e a Tema fez. E nós nos dedicamos a fazer televisão, pontuar, né, e chegar a nível 4, a gente conseguiu chegar em pouco tempo, acessar fontes de financiamento e fazer pela linha de desempenho comercial, nem uma linha de competição, é uma linha de acesso direto, quando tu demonstra desempenho e resultado, o F7 liberava. Hoje eu não vejo mais essa linha aberta, né, não sei como é que tá, né, mas enfim, então nós tínhamos um orçamento restrito e tal. Onde é que eu quero chegar com tudo isso, né? Todo o caminho para fazer um filme que foi gravado em 2019 e que foi o apagar das luzes que foi liberado esse valor, uma boa alma liberou. Eu lembro até hoje, no dia 24 de dezembro de 2018, né? De 2018 foi liberado esse dinheiro na conta, eu acreditava que nem entraria mais, mas entrou os recursos para a produção, né? E a gente tinha que aguardar os recursos para a finalização que viria de outras linhas, né? E, por fim, a gente conseguiu produzir, mas não conseguiu finalizar, né? E aí o filme encontra um caminho para finalizar em 2020, né, pela LIC RS, se a gente tem LIC RS, e a gente consegue levar o filme em 2022. Olha esse trajeto todo, né? Nesse trajeto, Beto, quando o projeto se criou, o Arthur era Léo Machado. Uhum. Quem conhece Léo Machado aqui? Léo Machado é um ator gaúcho maravilhoso, né? Talvez uma das pessoas, uma das melhores pessoas que eu conheço. Eu acho que não conheço ninguém que conheça ele que não goste dele, né? Sabe? Léozinho era fantástico. E Léo Machado morreu de câncer, né? Morreu quando nós conseguimos o valor, né? Logo quando estava saindo o valor. E a partir do Léo, nós precisávamos de um sobrinho que fosse parecido com ele. E a partir do Léo Machado, nós chegamos no Miguel Coelho, né? E quando o Miguel abraçou o filme de uma forma, assim, sabe? Quando sente que o ator abraça o projeto e tipo, não. E aí quando o Léo partiu, mas e agora? Agora a gente precisa do tio, né? Vamos achar um ator parecido. E o Miguel não soltaria o osso de jeito nenhum, sabe? E assim, nós e agora, né? E nós estávamos já fazendo a pré, nós estávamos indo, a gente estava na viagem, nós estávamos na viagem, essa que eu falei, que a gente fez a viagem de pré, e nós estávamos sentados num bar em Presidente Prudente, eu, o Rose, o nosso platô, né? E a Fanny Silliman,
que era a última companheira do Léo Machado. Né? E aí nós conversando sobre quem que parecia. Aí nessa conversa, aí, lógico, conversa de bar, né? Alguém falou Tiago Lacerda, né? E eu, assim, para Tiago Lacerda, né, na hora, assim, não, Thiago, primeiro que não tem nem orçamento para Tiago Lacerda, né, gente? Vamos combinar. Não tem nem orçamento para Tiago Lacerda, né? Vocês estão loucos, né? E aí, daqui a pouquinho, né, vai mais uma rodada e tal, né? Aí alguém abre uma foto do Tiago Lacerda me mostra. Vai dizer que não é parecido com o Miguel. Os olhos. Olha aqui, isso não funciona como tio. Mas funciona, né? Mas o Caxi não vai mudar por causa disso. O Caxi não muda, não vai baixar para ele aparecer com ele, né? E aí a Anne falou assim, eu acho que o Léo tem o telefone do Thiago. Tinha. O Léo já falecido, né? Mas o telefone estava com a Anne. Né? Eu acho que ele tem, porque eu te passo o telefone. Eu assim, não, liga para ele. Né? E aí tá, aí esquecemos isso e a gente continuou a fazer ali, mas sempre nós estávamos, lógico, faltando o personagem principal, que era o tio ali, né? Os dois, né? E nós na pré-produção do filme. E aí eu tô em casa, a gente voltou, tô em casa, eu recebo, aquilo também foi impactante para mim, assim, eu recebo uma mensagem de WhatsApp, né, do Léo Machado, né, do telefone dele, então, lógico, eu sei que era ele mandando, mas assim, se mexe na hora aquilo, assim, sabe, nossa, sabe, foi uma mensagem de alguém que já foi, né, e era o telefone do Thiago, né, aí eu esperei, absorvi, pensei, e liguei pro Thiago. E falei pro Thiago, primeiro eu me apresentei, lógico, tinha um buraco, eu saí, né, Thiago, eu tô te ligando, porque quem me deu o telefone foi a Anne, aí ele, o Leozinho, pois é. Né, ela me passou o telefone, sensado, então eu tenho um filme e tal, né, e eu comecei a conversa muito parecido com o que tu estava falando agora, Beth. Sabe? Além de nós, o personagem é muito diferente de tudo que tu já fez, Thiago. É uma desconstrução completa, porque é um outro gaúcho. A gente vai ter que te sujar, a gente vai ter que te enfeiar, né? Mas ele tem uma curva bonita também, ele tem um arco bonito, esse personagem também, né? E aí quando eu comecei a falar isso, ele falou, eu quero, Rogério. Eu disse, não, como assim? Eu tava achando que ia ter muitos etapas, eu disse, não, eu quero fazer. Eu assim, me manda o roteiro, eu quero fazer, né? Aí eu disse, nossa, é tão fácil assim. Ele quer fazer. Aí eu assim, tá, e como é que eu vou? Não, eu vou te dar o telefone. Foi como pastor ao contrário, né? Eu vou te dar o telefone do meu produtor, tem que falar com ele, né? Pra ele vai ter os contratos, essas coisas todas, mas tá. Aí me ligou, gente finíssima também, né? E porque ele tem um produtor dos contratos, né? E tem a produtora dele, que também são duas pessoas que controlam isso, né? E aí quando eu falei com ele, para fechar, né? Foi um processo um pouco mais difícil, mas não foi tão difícil também, né? Porque ele falou assim, não, cara, o cachê do Thiago, ele não é nessas cifras, ele tem um 0 a mais no final aí, sabe? Né? Então, né, o que dá pra gente fazer? Eu falei pra ele, cara, vou ser bem sincero, isso é FSA, o orçamento é esse, o orçamento é curto, tu quer entrar lá assim, entra, olha, tá? A gente vai gravar em 7 estados, a gente vai com equipe assim, assado, né? E realmente não tem, sabe? A gente tem um teto, né? As direções estão ganhando um teto, eu não posso ter alguém descontando, sabe? Eu discuti isso com o fotógrafo quando a gente chamou o Falcão, eu falei, Falcão, tem um teto, porque não era também o cachê dele também, né? E eu acho que não é questão, às vezes, no nosso segmento, tem muito disso, não é de tu desmerecer o teu trabalho, é de tu entender em que projeto tu está querendo entrar, sabe, né? Uma coisa é exploração, outra coisa é que tamanho é esse projeto, como é que ele é, se tu quer entrar ou não, né? Então, o Thiago, na verdade, entrou porque ele comprou o projeto desde o início. E o valor não importava mais para ele. Ele queria fazer, ele queria pegar a estrada, ele queria fazer o Arthur, sabe? E aí eu acho que a gente conseguiu, na verdade, andar meio caminho com a preparação do ator, na verdade, porque ele já estava mergulhando no Arthur naquele momento, ele já estava entrando nesse personagem, né? Então, assim, Beto, o trabalho com ele partiu muito dele. E o Thiago, eu não sei por que o cinema não utiliza o Thiago mais, sabe? Talvez as pessoas tenham uma ideia de que ele é muito televisivo, e não. Sabe? O Thiago, ele mergulha no personagem, né?
ele, né, talvez ele sempre trabalhou muito, teve um trabalho na TV muito forte, né, mas ele realmente tem uma dedicação e uma generosidade, porque o Thiago foi uma peça fundamental no Além de Nós, no trabalho junto com os atores, no campo, né, porque a gente teve uma preparação antes de sair, né, mas durante a viagem, o Thiago é o cara que ajudava, o Thiago fazia uma preparação de elenco junto com a gente ali, é o cara que ajudava os atores iniciantes a se posicionar, sabe, a como dar o texto, assim, nossa, eu vi uma que eu peguei de canto, assim, tava fazendo outras coisas, e ele falando com um cara que tava nervoso, que ia fazer, né, nos atores, né, e assim, não, procura marcar os pontos, claro, aqui tu vai dizer tal coisa, se tu marcar os pontos, vai ajudar a preparar o texto, sabe, ele dando uns toques de mise-en-scène né, e realmente ele foi muito generoso, né, e ele ajudou muito nesse processo de imersão, né. Partiram dele, por exemplo, vou dar um exemplo da imersão dele nesse processo de ir contra tudo aquilo que ele já fez, né. Vocês vão conhecer no filme hoje a Edícula, que é uma casinha dos fundos, né? E que ali morava a mãe dele, que não é a mesma mãe do pai. Isso vocês não vão saber, porque isso não está no filme, né? Mas a mãe dele era uma artista plástica, que era mais nova, por isso que ele tem uma distância muito grande do irmão mais velho, né? Pai do Léo, né? E ali era o ateliê dela. Ali era um ateliê de uma artista. E aonde ele vai morar quando a mãe morre também, porque a mãe dele morre no acidente rodoviário, indo com o pai deles. Não é a mãe do Clemente, do pai. É a mãe do Arthur que morre no acidente rodoviário indo para o Rio de Janeiro. Sabe? O Arthur carrega muito essas dores. Porque o Arthur foi um cara, ele se isolou naquele lugarzinho, nos fundos da casa. A propriedade é dos dois, mas ele acaba sendo um cara escanteado, né? O irmão mais velho toma conta da propriedade, né? E ele é o cara que fica na edícula, né? E ali é o universo do Arthur, né? E era um universo todo cenográfico. Eu lembro até hoje quando a Rosa veio falar comigo, assim, né? Fala com o Thiago, porque o Thiago quer dormir na edícula, né? Assim como, mas a edícula não está pronta para dormir, é cenográfica, né? Não, ele quer dormir na edícula, né? Aí eu fui lá falar com o Thiago disse, não, eu preciso sentir o cheiro, eu preciso dormir, eu quero comer lá dentro, eu quero ficar lá dentro, Ele queria todos os meus props são os objetos importantes, né? Por exemplo, ele bebe um negócio numa garrafinha, aquilo é um prop. Ele tem a canetinha dele, aquilo é um prop. Cara, ele queria tudo. Só que assim, a gente não tinha dinheiro para eu ter 2, 3. Eu tinha um. Eu tinha dinheiro para comprar um. E ele queria esse um. Eu falei, meu Deus, ele não tem responsabilidade nenhuma para ter esse um. Se qualquer rolê que aconteça... Ele nem pode ter responsabilidade, porque se ele vai fazer uma imersão, ele vai ver seu personagem. O personagem não vai ter esse cuidado. Ele não tem que ter isso. Ele não tem que se preocupar com o meu objeto. Quem tem que se preocupar com o objeto sou eu. Eu falei, gente, como é que eu vou dar tudo isso para ele se eu não tenho como repor, sabe? Se ele perder qualquer coisa, eu fico desesperada. Então a gente mudou um pouco o desenho, a gente mudou um pouco o desenho de produção. A gente teve que, lógico, talvez investir um pouquinho mais, mesmo sem ter recursos, né? E arriscar um pouco mais também. Vamos arriscar também um pouco, né? Mas aí a Rosa precisou preparar o ambiente, ter, na verdade, ter comida que pudesse ser consumível ali, né? Então o espaço que ele não ia dormir, né? Eu tive que preparar todo um espaço que ele dormisse, que tivesse coisas que ele pudesse viver como uma pessoa que vivia naquele espaço. Então, quanto mais a gente foi dando para ele, mais ele foi mergulhando no personagem, né? Eu acho que, por isso que isso que eu falo da verdade, buscar, isso vai ao encontro da escolha nossa também, né? Então, lógico que a gente não tinha dinheiro, mas ele não estava indo contra aquilo que a gente escolheu, né? A gente escolheu justamente isso, o naturalismo, o realismo, né, do personagem. E ele entrou de cabeça, e lógico que eu sou suspeito para dizer, mas eu acho assim que o Thiago, lógico, fez muitos trabalhos, né, com muito mais visibilidade do que Além de Nós, né, mas eu acho que a interpretação dele Além de Nós está impecável, está maravilhosa, sabe, está, né, realmente assim. Bom, Além de Nós foi reconhecido no festival, né, na Mostra Humberto Mauro, que é realizado por um sobrinho neto do Humberto Mauro, né, que para nós foi também um presente ser convidado para aquele festival, porque conhecia o Humberto Mauro de nome, mas não conhecia, né, o Humberto Mauro na raiz, como a gente viveu o Humberto Mauro lá, porque
Para o Humberto Mauro, cinema é cachoeira, e a gente entendeu, acho que só indo na mostra do Humberto Mauro para te entender por que cinema é cachoeira, né? Ele era também um naturalista, né? E um apaixonado por cinema. E na mostra do Humberto Mauro, né, concorrendo com filmes do país todo, e filmes muito bons que estavam lá concorrendo, além de nós, levou melhor direção de arte, melhor trilha sonora, melhor atuação do Thiago Lacerda, né, e melhor filme. Levou Por que ele diz que cinema é cachoeira? Ele fala que cinema é cachoeira pelo seguinte, ele era um naturalista, né? Em primeiro lugar, quando ele estava num lugar e queria filmar, os caras diziam, não, vamos vir depois. Ele, não. A natureza, ela só se posta do jeito que ela está no momento, ela muda depois, né, tal. E tu tem que ter cuidado para filmar a natureza. Ele gostava de filmar cachoeiras, ele falava assim, tu não pode filmar a cachoeira, chegar e botar na câmera aqui. Não, tu tem que vir com a câmera meio escondida. Ela não pode te ver. A cachoeira não pode te ver. Sabe? E tu vai mostrando, né? Porque cinema é cachoeira, você dizia, sabe? Mas é que tem mais, tu tem que viver um pouco de... Tem um documentário, que acho que está disponível, né? Como é que é aquele documentário que o Di Mauro fez? É o Humberto Mauro, né? Tem um documentário que foi para Veneza, que acho que foi premiado em Veneza, esse documentário do Humberto Mauro, né? Que é pouco conhecido também, que deveria ser mais conhecido, porque o Humberto Mauro foi o primeiro cineasta brasileiro a ir para um festival estrangeiro. E ele não tem o reconhecimento que deveria ter, né? E ele filmava no interior. Era um cara que... E eles não tinham muita grana também. Se me permite, eu acho que até tem. Ele é, sobretudo, assim, os estudiosos de cinema, os críticos de cinema, ele inclusive foi chamado de pai do cinema brasileiro. Ele talvez não seja reconhecido com a importância que teve com acesso aos seus conteúdos, tipo digitalizar os filmes dele, colocar nas plataformas de streaming para as pessoas que são interessadas, curiosas, estudiosas poderem acessar mais facilmente. Mas digamos que historicamente ele até tem esse reconhecimento, e o André de Mauro, o neto dele, né, que fez o filme sobre ele, esse que o Rogério comentou que foi para Veneza, ele também é um ator que já teve em vários filmes, várias novelas. As últimas, acho que participações dele foram na Record, né? Como é que ele falava do progresso também? Ele falava assim, o progresso é antiprodogênio. Não fica bem na foto. Não. Ele tinha cada fala maravilhosa. Maravilhosa. O progresso é antiprodogênio, né? Mas enfim, mais perguntas? Bom. Que lindo, foi muito importante essa fala de vocês, foi maravilhosa.